Você já parou para observar como algumas pessoas não precisam gritar para serem ouvidas? Não precisam falar muito para conquistar atenção. E não precisam repetir para que suas palavras fiquem gravadas na mente de quem escuta? Elas entram em uma sala e, em poucos segundos, mudam o clima ao redor. Não é sorte, não é dom mágico, é estratégia, é psicologia, é presença. Essas pessoas entendem algo que a maioria ignora. Não é o que você fala, é como você fala que define o impacto que terá no mundo. E aqui está a verdade que poucos admitem. Todos nós já fomos ignorados, interrompidos ou mal interpretados. Não porque nossa ideia era ruim, mas porque não soubemos embalar a mensagem de um jeito que conquistasse atenção e respeito. Se você não aprender a falar de forma inteligente e persuasiva, será sempre a voz abafada no meio do barulho. Mas se aprender, sua comunicação pode se tornar sua arma mais poderosa. Hoje, eu vou te mostrar como dominar a psicologia da comunicação persuasiva, para que suas palavras não sejam apenas ouvidas, mas seguidas, lembradas e valorizadas. A mentalidade por trás de uma comunicação poderosa. Napoleon Hill dizia que a primeira batalha não está na língua, mas na mente, porque antes de qualquer palavra ser pronunciada, ela já foi moldada pela forma como você enxerga a si mesmo e pelo peso que você acredita ter no mundo. Se no fundo você se vê como alguém inseguro, pequeno ou irrelevante, essa visão vai vazar para fora em cada detalhe. Vai aparecer no tom hesitante da sua voz, no ritmo apressado ou tímido da sua fala, na maneira como seus olhos desviam do olhar do outro, no jeito como o seu corpo parece pedir desculpas por estar ali. Antes de convencer o mundo de que suas ideias merecem atenção, você precisa travar e vencer a guerra interna de acreditar que o que você tem a dizer realmente importa e pode gerar impacto real. Falar de forma inteligente não é sobre decorar palavras difíceis ou tentar soar mais sofisticado do que você é, mas sim sobre adotar uma mentalidade de autoridade silenciosa, aquela confiança que não precisa se impor com gritos nem provar nada para ninguém, porque já carrega em si a certeza do próprio valor. Essa segurança não nasce da arrogância, mas do preparo do estudo constante da clareza sobre quem você é e sobre o conhecimento que possui, e de um compromisso inabalável com a verdade e com a entrega de algo genuinamente valioso para quem te ouve. As pessoas que dominam a arte de se comunicar de forma persuasiva entendem que credibilidade não é algo que se pede, não é um favor que você implora para receber, mas sim algo que se constrói e se demonstra na prática de forma consistente em cada palavra e atitude. Essa demonstração começa muito antes de abrir a boca, porque está presente no modo como você se posiciona fisicamente, no peso que você coloca em cada frase, na maneira intencional com que escolhe cada termo para que ele carregue o sentido exato que deseja transmitir. Quando você entra em uma conversa com a postura de quem implora por atenção, o outro sente e, instintivamente, te coloca no lugar de peso leve, alguém que pode ser interrompido ou ignorado sem culpa. Mas quando você entra como quem já sabe que carrega algo importante, como quem entende que sua presença e sua fala têm valor real, cada frase que sai da sua boca é ouvida com mais atenção. Cada palavra é pesada como ouro, e a sua voz passa a ser não apenas ouvida, mas respeitada e lembrada. O poder invisível da primeira impressão. A ciência comprova que as pessoas formam uma impressão sobre você nos primeiros segundos de contato. E o mais curioso é que esses segundos iniciais não estão ligados diretamente ao conteúdo do que você diz, mas sim à energia que você transmite, a postura que você assume, ao tom da sua voz, a maneira como você ocupa o espaço ao seu redor e a presença silenciosa que carrega. É exatamente isso que Napoleon Hill chamaria de magnetismo pessoal.
aquela força invisível que faz com que as pessoas sintam vontade de te ouvir antes mesmo de saberem qual é a sua mensagem, como se houvesse algo em você que naturalmente atrai atenção e respeito. Essa primeira impressão é como uma fotografia mental que se forma na mente do outro e que dificilmente pode ser reconstruída. Por isso, cada detalhe precisa ser cuidadosamente trabalhado. Sua voz deve carregar firmeza, mas sem escorregar para a agressividade, transmitindo segurança e clareza sem soar como alguém que está impondo medo. O seu olhar precisa ser direto, firme, capaz de mostrar que você está presente e confiante, mas sem atravessar a linha que torna essa intensidade intimidadora ou desconfortável. O seu corpo deve estar aberto, receptivo, expressando acessibilidade e confiança, mas sem demonstrar ansiedade, sem gestos que denunciem insegurança, evitando movimentos excessivos que tirem o peso da sua presença. Quando você domina essa combinação de postura, tom e presença, algo poderoso acontece. Antes mesmo de você apresentar seus argumentos, antes mesmo de soltar a primeira frase de conteúdo real, as pessoas já começam a acreditar que você sabe do que está falando, que tem algo importante a dizer e que vale a pena prestar atenção. É como se a base psicológica da sua comunicação estivesse pronta antes das palavras, criando um terreno fértil para que sua mensagem seja recebida não apenas com ouvidos atentos, mas com a mente aberta e receptiva ao que você tem para oferecer. Conectando emoção e lógica. Falar de forma inteligente não é apenas transmitir informações corretas ou despejar dados frios na frente de alguém, porque o ser humano não é movido pela lógica pura no primeiro impacto. Ele é movido pela emoção, e Napoleon Hill entendia isso com uma clareza impressionante. A mente humana reage muito mais rápido ao que sente do que ao que calcula, e se você não souber despertar esse gatilho emocional, a lógica, por mais sólida que seja, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro sem deixar marca. É por isso que os grandes comunicadores nunca começam pelo raciocínio técnico. Eles começam criando imagens mentais, despertando sensações, fazendo a pessoa viver a mensagem antes mesmo de compreendê-la racionalmente. Imagine que você queira convencer alguém sobre a importância de mudar um hábito. Se você chega já despejando números, estatísticas e fórmulas, pode até impressionar por alguns minutos, mas dificilmente vai gerar transformação. Agora, se você pinta uma cena vívida na mente de quem ouve, se você leva essa pessoa a visualizar como a vida dela será transformada, depois de adotar o que você está sugerindo, se você faz com que ela sinta a diferença antes mesmo de acontecer, então você já plantou uma semente poderosa. Só depois disso é que a lógica entra para reforçar e confirmar o que o coração já começou a aceitar. Essa fusão entre emoção e lógica é uma das armas mais eficazes da comunicação persuasiva, porque você atinge dois campos mentais diferentes: o coração, que decide pelo desejo, e a mente racional, que valida e autoriza a ação. Você pode dizer, por exemplo, esse método aumenta a produtividade em 40%, e talvez isso gere interesse. Mas se você disser, imagine terminar seu dia de trabalho mais cedo com tudo concluído, sem aquela sensação de cansaço mental, tendo tempo e energia para estar com sua família, cuidar de si e ainda avançar nos seus projetos pessoais. Agora, e se eu te dissesse que existe um método comprovado, com dados reais, que pode transformar essa cena em parte da sua rotina? Nesse momento, você cria uma ponte emocional e a lógica vem para afirmar a estrutura dessa ponte. Napoleon Hill diria que a verdadeira arte de comunicar não está apenas em transmitir uma ideia, mas em fazer essa ideia ganhar vida na mente e no coração de quem escuta. É nesse ponto que a comunicação deixa de ser apenas fala e passa a ser influência, porque quando você consegue fazer alguém sentir e entender ao mesmo tempo, você não está apenas informando, você está moldando percepções, provocando decisões e muitas vezes mudando destinos. A estrutura secreta que conduz à atenção, toda comunicação que realmente marca as pessoas, segue uma estrutura invisível,
E essa estrutura não é um roteiro engessado, mas sim uma sequência psicológica que prende a atenção e impede que a mente de quem ouve se disperse. Napoleon Hill sabia que, se você não guiar a atenção, ela será roubada por qualquer distração no ambiente, porque o cérebro humano é naturalmente impaciente e procura estímulos mais interessantes sempre que a conversa perde força. Por isso, comunicar de forma inteligente não é falar tudo de uma vez, mas criar um fluxo que leva a pessoa pela mão, despertando curiosidade, mantendo o interesse e conduzindo-a até o ponto que você deseja. O primeiro passo dessa estrutura é a quebra de padrão, e ela pode acontecer com uma frase provocadora, uma pergunta que obriga a refletir, ou até uma afirmação aparentemente contraditória que desperta o pensamento crítico. Isso funciona porque o cérebro detesta a incerteza e quer resolver o mistério que você abriu. E quando isso acontece, a pessoa se torna receptiva, ela quer ouvir mais. O segundo passo é criar relevância imediata, mostrando rapidamente como o que você está dizendo se conecta à vida, aos problemas ou aos desejos de quem ouve, porque ninguém presta atenção a algo que não considera útil para si. Depois vem o crescimento gradual de valor, onde cada nova informação que você entrega parece mais importante que a anterior, criando a sensação de progresso, como se quem ouve estivesse subindo degraus em direção a uma revelação maior. Esse processo mantém a mente curiosa e focada, porque ela sente que está chegando perto de algo essencial. E, finalmente, o último passo é o clímax persuasivo, o momento em que você apresenta sua ideia principal, sua proposta ou seu pedido, mas de forma que pareça inevitável dizer sim, porque ao longo de todo o caminho você construiu um cenário onde essa conclusão parece a única resposta lógica e emocional possível. O mais fascinante é que, quando bem aplicada, essa estrutura não é percebida conscientemente. A pessoa não pensa, ele está seguindo um roteiro persuasivo. Ela simplesmente sente que está envolvida, que quer continuar ouvindo, que confia no que está sendo dito. É como se você tivesse criado um campo magnético onde cada frase sua fosse mais difícil de ignorar que a anterior. Napoleon Hill dizia que grandes comunicadores não apenas falam, eles controlam o ritmo mental de quem ouve, e quando você domina essa arte, não importa se está conversando com uma pessoa ou falando para 1000, todos estarão conectados a você até o último segundo. A presença que comanda respeito. Você pode ter o melhor conteúdo do mundo, mas se a sua presença for fraca, tudo perde força porque as pessoas sentem, antes de escutar, elas percebem a energia, a firmeza, a segurança que você transmite, e isso pesa mais do que qualquer argumento ou dado que você apresente. Presença é algo que se constrói na soma de cada detalhe da comunicação. A linguagem corporal, a postura, a forma como você se movimenta no espaço, a entonação que escolhe para cada palavra, o ritmo da sua fala, a respiração que você controla e até as pausas que decide fazer para que suas ideias realmente encontrem espaço para existir na mente de quem te escuta. Falar rápido demais pode passar ansiedade, insegurança ou pressa, enquanto falar devagar demais pode gerar a impressão de hesitação ou medo. O verdadeiro poder está em encontrar o equilíbrio, controlar o ritmo, permitir que cada palavra tenha peso, significado e impacto, criando uma presença que é sentida mesmo antes de ser totalmente compreendida. Pense em um líder que você admira, alguém cuja fala causa respeito imediato e atenção natural. Observe como ele não precisa preencher cada segundo com palavras. Ele cria espaços, deixa a mensagem respirar, e essas pausas são tão poderosas quanto o conteúdo que ele transmite, porque dão tempo para a audiência absorver, refletir e internalizar aquilo que está sendo dito. É nesse espaço entre as palavras, nesse ritmo calculado e natural, que se constrói autoridade, respeito e magnetismo pessoal.
E é exatamente isso que faz com que qualquer ideia, qualquer mensagem ou qualquer instrução ganhe força e penetração na mente das pessoas ao seu redor. O silêncio que fala mais que palavras. Existe um poder silencioso que poucos entendem, mas que os grandes líderes dominam. O poder do silêncio. Não estou falando de simplesmente não falar, mas de usar o silêncio como uma ferramenta estratégica, como um instrumento que dá peso à sua mensagem e força à sua presença. Cada pausa calculada, cada momento em que você permite que o espaço ao seu redor respire, faz com que as pessoas prestem atenção, reflitam e sintam o que você realmente quer transmitir. O silêncio cria expectativa, cria tensão, cria autoridade, e aqueles que sabem como utilizá-lo transmitem confiança sem precisar provar nada. Imagine uma sala cheia de pessoas, todas esperando por suas palavras, e você decide parar por alguns segundos antes de falar algo crucial. Nesse instante, todos os olhares se voltam para você. Cada pessoa se conecta com sua energia. Cada coração começa a perceber que aquilo que será dito é importante, porque você demonstrou que domina o momento, que controla o tempo e que não precisa correr para ser ouvido. O silêncio, quando usado com intenção, não é vazio. Ele é carregado de significado. Ele é presença. Ele é comando. E é assim que líderes verdadeiros transformam cada palavra em poder, cada frase em autoridade e cada gesto em respeito duradouro. A energia que atrai e convence. Mais importante do que o que você diz é a energia que você transmite enquanto diz. As palavras carregam peso, mas a energia por trás delas é o que realmente faz as pessoas prestarem atenção, se conectarem e se lembrarem do que você falou. Um líder não apenas fala, ele transmite uma vibração que envolve todos ao seu redor. Uma presença que chama a atenção sem precisar gritar, que convence sem pressionar, que inspira sem forçar. Cada gesto, cada olhar, cada respiração é uma oportunidade de projetar essa energia e tornar sua mensagem irresistível. Pense em alguém que você considera magnético, alguém cuja simples presença faz as pessoas prestarem atenção. Não é apenas a inteligência ou o conhecimento que impressiona, mas a energia que ele irradia, a força silenciosa que faz com que todos ao redor se sintam envolvidos, conectados e até inspirados a agir. Essa energia não é algo que se finge, ela se constrói, se desenvolve e se domina com consciência. Controlar seu corpo, seu tom de voz, sua postura, suas emoções e aprender a projetar exatamente o que você deseja que os outros sintam. Quando você consegue alinhar sua mente, seu corpo e sua energia, cada palavra ganha peso, cada gesto ganha significado e sua presença se torna uma força que ninguém consegue ignorar. O impacto que permanece. O verdadeiro poder de quem domina a presença não está apenas no momento em que fala, mas no efeito que deixa depois que as palavras cessam. É o que fica na memória das pessoas. O que elas carregam consigo muito depois de saírem da sua presença é a marca invisível que você deixa no coração e na mente de quem te observa. Grandes líderes não apenas comandam a atenção, eles criam lembranças de autoridade, confiança e inspiração que perduram. Porque tudo que dizem, tudo que fazem, tudo que transmitem é sentido de forma profunda e autêntica. Cada gesto, cada palavra, cada pausa, cada olhar, cada respiração consciente contribui para esse impacto duradouro. Não é sobre impressionar momentaneamente, é sobre criar uma energia que fica, uma sensação de respeito e admiração que se transforma em influência natural. Imagine sair de uma reunião, de um evento ou de uma conversa e perceber que as pessoas continuam refletindo sobre o que você disse, continuam sentindo sua presença mesmo estando longe de você. Isso é liderança verdadeira, é magnetismo pessoal, é a arte de deixar um rastro invisível que atrai, convence e transforma.
A presença não se mede pelo volume da voz, pelo tamanho das palavras, ou pela quantidade de informações que você entrega, mas pela profundidade da energia que você projeta e pelo efeito duradouro que essa energia causa na vida das pessoas ao seu redor. Transforme sua presença, transforme sua vida. Agora você entende que presença não é apenas falar, não é apenas ter conhecimento ou conteúdo. Presença é energia, é ritmo, é silêncio. É a maneira como você ocupa espaço, como você se move, como você respira e como você conecta cada palavra com emoção e intenção. É a soma de tudo isso que transforma qualquer pessoa comum em alguém que naturalmente inspira respeito, confiança e admiração. Lembre-se, cada gesto, cada pausa, cada palavra bem medida, cada respiração consciente contribui para criar uma presença que não passa despercebida e deixa impacto duradouro. Porque o mundo não reage apenas ao que você diz, mas ao que você transmite sem precisar falar. Se você quiser continuar aprendendo como desenvolver magnetismo pessoal, liderança e comunicação poderosa, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque aqui compartilhamos os segredos que os grandes líderes usam para dominar qualquer sala, qualquer conversa e qualquer oportunidade. E você não vai querer perder o próximo vídeo, onde vamos revelar técnicas ainda mais profundas para transformar sua mente, sua presença e sua vida.